A ascensão meteórica de Jacques Coeur parecia imparável. Em meados do século XV, este filho de um simples peleiro havia se tornado o homem mais rico da França, conselheiro do rei Carlos VII e proprietário de uma rede comercial que se estendia por todo o Mediterrâneo. Suas galeras navegavam carregadas de especiarias do Oriente, sedas de Damasco e ouro do norte da África. Palácios suntuosos em Bourges e Montpellier ostentavam sua fortuna, enquanto nobres endividados batiam à sua porta em busca de empréstimos. Mas essa ascensão vertiginosa carregava em si as sementes de uma queda ainda mais espetacular, uma queda que mudaria para sempre a relação entre poder, dinheiro e nobreza na França medieval. Se você quer descobrir mais histórias fascinantes sobre a ascensão e queda de figuras históricas poderosas, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Nascido por volta de 1400 em Bourges, Jacques Coeur cresceu em uma família de artesãos modestos. Seu pai, Pierre Coeur, trabalhava como peleiro, uma profissão respeitável mais longe da nobreza ou da grande burguesia mercantil. O jovem Jacques, entretanto, demonstrou desde cedo uma inteligência comercial excepcional e uma ambição que transcendia as limitações de sua origem social. Aos 20 anos, já havia estabelecido sua primeira sociedade comercial, focada inicialmente no comércio de peles e metais preciosos na região do Beure. A verdadeira genialidade de Coeur residia em sua capacidade de perceber oportunidades onde outros viam apenas obstáculos. A Guerra dos 100 Anos, que devastava a França há décadas, havia criado um vácuo no comércio internacional. Enquanto a nobreza se concentrava nas batalhas contra os ingleses, Jacques identificou que o verdadeiro caminho para o poder passava pelo controle das rotas comerciais que conectavam a Europa ao Oriente. Em 1425, aos 25 anos, estabeleceu sua primeira rota comercial direta com o Levante, contornando os intermediários venezianos e genoveses que dominavam esse lucrativo mercado. O primeiro grande golpe de sorte de Coeur veio através de uma parceria improvável com Charles de Bourbon, então Duque de Beure. Bourbon, perpetuamente endividado devido a seus gastos militares, precisava desesperadamente de capital para financiar suas campanhas. Jacques ofereceu não apenas empréstimos, mas também uma participação nos lucros de suas expedições comerciais. Esta aliança inicial com a alta nobreza abriu portas que normalmente permaneceriam fechadas para um mercador de origem humilde. Em 1430, Jacques havia expandido seus negócios para incluir não apenas o comércio de especiarias e sedas, mas também a mineração de prata nas montanhas do Lyonnais e a produção de armamentos para o exército real. Sua empresa empregava mais de 300 homens diretamente e controlava uma rede de agentes que se estendia de Londres a Constantinopla. Cada galera que retornava de suas expedições trazia não apenas mercadorias valiosas, mas também informações cruciais sobre movimentos políticos, militares e econômicos em todo o Mediterrâneo. A transformação de Jacques Coeur de simples mercador em magnata comercial coincidiu com um período de mudanças profundas na França. O reino sangrava recursos na guerra contra a Inglaterra, e o rei Carlos VII desesperadamente precisava de financiamento para suas campanhas militares. A capacidade de Coeur de mobilizar grandes somas de dinheiro rapidamente o tornou indispensável para a coroa francesa. Em 1435, foi nomeado argenteiro real, assumindo o controle efetivo das finanças do reino. Esta nomeação marcou o início da fase mais espetacular da carreira de Jacques Coeur. Como argenteiro real, ele não apenas gerenciava os recursos existentes da coroa, mas também usava sua própria rede comercial para gerar receitas adicionais para o Tesouro Real e estabeleceu um sistema inovador onde os lucros de suas expedições comerciais eram parcialmente direcionados para financiar as operações militares do reino, criando uma simbiose entre seus interesses privados e os interesses da França. O poder crescente de Jacques Coeur se manifestava de forma cada vez mais visível em sua vida pessoal. O palácio que mandou construir em Bourges entre 1440 e 1450 era uma declaração arquitetônica de sua riqueza e ambição. Com mais de 100 cômodos, o edifício combinava elementos da arquitetura gótica francesa com detalhes orientais que refletiam suas conexões comerciais com o Levante. Os salões eram decorados com afrescos que retratavam suas expedições comerciais, enquanto os jardins reproduziam espécies exóticas trazidas de suas viagens ao Oriente. Mas a verdadeira medida do poder de Coeur não estava em sua riqueza pessoal, e sim em sua influência política. Em 1441,
Aos 41 anos, foi nomeado conselheiro real, um título que o colocava entre os homens mais poderosos da França. Embaixadores estrangeiros frequentemente o procuravam antes mesmo de se dirigirem ao rei, reconhecendo que suas decisões podiam ser tão importantes quanto as do próprio monarca. Sua palavra podia determinar o sucesso ou fracasso de campanhas militares inteiras, dependendo de sua disposição para liberar os recursos financeiros necessários. A rede comercial de Jacques Coeur havia se tornado, na prática, uma extensão do aparato diplomático francês. Seus agentes comerciais funcionavam como espiões não oficiais, coletando informações sobre movimentos militares inimigos, mudanças políticas em reinos aliados e oportunidades comerciais que podiam beneficiar a França. Esta fusão entre interesses comerciais privados e objetivos estratégicos nacionais era algo sem precedentes na Europa medieval e estabeleceu Jacques como uma figura única na história do capitalismo nascente. A opulência da vida social de Coeur rivalizava com a da própria corte real. Suas festas eram eventos que duravam dias inteiros, reunindo não apenas a elite mercantil francesa, mas também diplomatas estrangeiros, artistas renomados e até mesmo membros da alta nobreza que, apesar do desdém público por suas origens plebeias, não conseguiam resistir aos banquetes suntuosos e às oportunidades de negócios lucrativos que ele oferecia. Estas celebrações eram cuidadosamente orquestradas para demonstrar não apenas sua riqueza, mas também seu refinamento cultural e suas conexões internacionais. A posição privilegiada de Jacques Coeur na corte real foi fortalecida por sua aliança com Agnes Sorel, a amante favorita do rei Carlos VII. Agnes, conhecida como a mais bela mulher de sua época, havia se tornado uma figura política influente por direito próprio, aconselhando o rei em questões tanto pessoais quanto estatais. Sua proteção era crucial para Coeur, especialmente porque sua ascensão social havia criado inimigos poderosos entre a nobreza tradicional, que via com crescente alarme a influência de um plebeu sobre as decisões reais. A parceria entre Coeur e Agnes Sorel não era apenas política, mas também comercial. Ela financiava algumas de suas expedições mais arriscadas em troca de participações nos lucros, e ele fornecia os recursos financeiros que permitiam a ela manter seu estilo de vida luxuoso e sua influência sobre o rei. Esta aliança representava uma nova forma de poder na França medieval, onde riqueza comercial, influência política e charme pessoal se combinavam para criar uma força que rivalizava com o poder tradicional da nobreza hereditária. Entretanto, a fortuna de Jacques Coeur estava construída sobre fundações mais perigosas do que aparentava. Seus negócios dependiam de uma rede complexa de créditos, empréstimos e investimentos que exigiam um fluxo constante de lucros para se manter viável. Mais preocupante ainda era sua crescente dependência de empréstimos para nobres endividados, muitos dos quais nunca tinham a real intenção de pagar suas dívidas. Esta situação criou uma dinâmica explosiva onde os próprios devedores de Coeur tinham interesse em sua destruição como forma de cancelar suas obrigações financeiras. A vulnerabilidade política de Jacques também estava aumentando. Sua influência sobre o rei Carlos VII havia criado um ressentimento crescente não apenas entre a nobreza, mas também dentro da própria família real. O Delfim, futuro Luís XI, via com suspeita a dependência de seu pai em relação ao mercador e havia começado a conspirar discretamente contra Coeur. A situação se tornava ainda mais perigosa porque o rei, embora dependente dos recursos financeiros de Jacques, começava a se ressentir desta dependência e a questionar se sua autoridade real estava sendo comprometida pela influência excessiva de um súdito. O primeiro sinal claro de que os tempos estavam mudando veio em 1449, com a morte súbita de Agnes Sorel. A favorita real morreu após uma breve doença, deixando Jacques Coeur sem sua principal protetora na corte. Sem a influência de Agnes para mediar suas relações com o rei e protegê-lo das intrigas nobiliárquicas, Coeur se encontrou politicamente isolado exatamente no momento em que seus inimigos se organizavam para o ataque final. A morte de Agnes Sorel também teve consequências financeiras devastadoras para Jacques. Ela havia sido uma de suas principais investidoras, e sua morte resultou na liquidação prematura de várias de suas expedições mais lucrativas. Pior ainda, a família de Agnes contestou legalmente algumas das sociedades comerciais que ela havia estabelecido com Coeur, criando uma crise de liquidez que forçou o mercador a recorrer a empréstimos ainda mais arriscados para manter suas operações funcionando. Os inimigos de Jacques Coeur, liderados pelo Duque de Bourbon,
perceberam que este era o momento ideal para atacar. Bourbon, que devia enormes somas ao mercador, havia se tornado cada vez mais ressentido com sua dependência financeira em relação a um plebeu. Outros nobres endividados se juntaram à conspiração, vendo uma oportunidade não apenas de cancelar suas dívidas, mas também de se apropriar dos recursos de Coeur para seus próprios propósitos. A acusação que selaria o destino de Jacques Coeur foi apresentada em 1451 de forma dramática e devastadora. Ele foi formalmente acusado de envenenar Agnes Sorel, um crime que, se provado, resultaria não apenas em sua execução, mas também no confisco de todos os seus bens. A acusação era absurda do ponto de vista lógico, já que Coeur havia perdido sua maior protetora na corte com a morte da favorita real, mas a lógica importava pouco quando a sede de vingança e inveja dominavam seus acusadores. Rapidamente, outras acusações foram adicionadas ao processo. Jacques foi acusado de vender armas aos sarracenos, inimigos da cristandade, violando assim seu juramento de fidelidade cristã. Foi acusado de praticar usura em escala criminosa, explorando nobres em dificuldades financeiras através de taxas de juros exorbitantes. Mais grave ainda, foi acusado de conspirar contra a própria coroa francesa, usando sua rede comercial internacional para espionar em favor de potências estrangeiras. Cada uma dessas acusações era mais fantasiosa que a anterior, mas juntas elas formavam um quadro devastador de traição, ganância e deslealdade que a nobreza estava ansiosa para acreditar. A realidade era que Jacques Coeur havia se tornado poderoso demais para sua própria segurança, e seus acusadores estavam determinados a destruí-lo antes que sua influência se tornasse ainda maior. O julgamento de Jacques Coeur foi uma farsa judicial cuidadosamente orquestrada pelos seus inimigos mais poderosos. O Duque de Bourbon presidiu pessoalmente várias das sessões, numa clara demonstração de que a justiça havia sido subordinada aos interesses políticos e financeiros da nobreza. Testemunhas foram coagidas ou subornadas para dar depoimentos falsos, documentos foram falsificados para sustentar as acusações, e qualquer evidência que pudesse favorecer Coeur foi sistematicamente suprimida ou ignorada. Durante todo o processo, Jacques Coeur manteve sua dignidade e protestou sua inocência, mas gradualmente percebeu que estava lutando uma batalha perdida. O rei Carlos VII, que tanto devia ao seu argenteiro, abandonou-o covardemente. A dependência financeira que havia criado se transformou em ressentimento real. Carlos temia que a riqueza e influência de Coeur ofuscassem sua própria autoridade real, e decidiu que era melhor sacrificar o mercador para apaziguar a nobreza revoltosa e restaurar o equilíbrio tradicional de poder. Em julho de 1453, Jacques Coeur foi condenado ao confisco total de todos os seus bens, ao pagamento de uma multa impossível de 400.000 ecos de ouro, e ao exílio perpétuo do Reino da França. A sentença era uma sentença de morte financeira e social. Seus palácios magníficos foram imediatamente saqueados pelos próprios nobres que o haviam condenado, suas empresas foram desmanteladas e distribuídas entre seus inimigos, e sua família foi perseguida e forçada a fugir. A execução da sentença foi brutal em sua eficiência. Em questão de semanas, um império comercial que havia levado décadas para ser construído foi completamente destruído. As galeras de Coeur foram confiscadas e vendidas, suas rotas comerciais foram apropriadas por concorrentes, e seus agentes foram presos ou forçados ao exílio. A rede que se estendia de Londres a Constantinopla simplesmente deixou de existir da noite para o dia. Mas Jacques Coeur não foi completamente destruído. Numa demonstração final de sua astúcia e recursos, conseguiu escapar da prisão real em 1454, apenas um ano após sua condenação. Alguns historiadores sugerem que sua fuga foi facilitada por antigos aliados que ainda mantinham lealdade a ele, enquanto outros acreditam que ele subornou seus guardas com reservas secretas de ouro que havia escondido antes de sua prisão. A fuga de Coeur foi uma operação cuidadosamente planejada que o levou primeiro à Provença, depois à Itália, e finalmente a Roma, onde o Papa Nicolau V o acolheu pessoalmente. O pontífice, que havia conhecido Jacques através de suas atividades comerciais no Mediterrâneo Oriental, reconheceu nele não apenas um comerciante brilhante, mas também um católico devoto cujas acusações de traição eram claramente motivadas por inveja e ganância política. Em Roma, Jacques Coeur encontrou uma oportunidade final de redenção. O Papa lhe ofereceu o comando de uma frota papal destinada a lutar contra os turcos otomanos no Mediterrâneo Oriental.
Esta nomeação representava não apenas uma chance de restaurar parcialmente sua fortuna, mas também uma oportunidade de morrer como um herói cristão, lutando pela fé contra os infiéis. Jacques Coeur morreu em novembro de 1456 na ilha de Chios, durante uma expedição militar contra os turcos. Tinha 56 anos e havia passado os últimos 3 anos de sua vida tentando reconstruir, em escala menor, o império comercial que havia perdido na França. Sua morte no exílio foi simultaneamente trágica e heroica, marcando o fim de uma das figuras mais extraordinárias da história medieval francesa. A queda de Jacques Coeur representou muito mais que a destruição de um homem ambicioso. Foi o fim de uma era e o prenúncio de mudanças profundas que transformariam a Europa nos séculos seguintes. Sua ascensão havia demonstrado que o talento, a inteligência e a ambição podiam superar as barreiras tradicionais do nascimento nobre, mas sua queda brutal serviu como um aviso terrível para outros burgueses ambiciosos de que o poder estabelecido não toleraria desafios ao status quo medieval. Ironicamente, a França perdeu muito mais com a destruição de Jacques Coeur do que ganhou com ela. Sua sofisticada rede comercial, uma das mais avançadas da Europa, desapareceu completamente, deixando um vácuo que levaria décadas para ser preenchido. Os lucros substanciais que seus negócios geravam para o Tesouro Real secaram imediatamente, forçando o reino a retornar à penúria financeira que havia caracterizado os anos mais sombrios da Guerra dos 100 Anos. A história de Jacques Coeur permanece como um dos exemplos mais fascinantes e trágicos do conflito entre mérito individual e poder hereditário na Europa medieval, uma lição atemporal sobre como a inveja, o medo e a ganância podem destruir até mesmo as conquistas mais extraordinárias.